Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então para mais uma aula de densitometria óssea. Hoje falaremos então do principal aparelho de densitometria óssea, que é conhecido como DEXA. Esse aparelho DEXA, pessoal, ele então é o aparelho do momento. E como todo aparelho moderno, nós temos também empresas que vão dividindo esse espaço, né, mediante essa modernidade. Para isso, vamos então conhecer um pouquinho desse aparelho que se chama DEXA. Lembrando que dentro dos aparelhos que nós vimos, nós já vimos o sistema, né, de fóton simples, chamado de SPA. Nós já vimos um sistema de fótons duplo, chamado DPA. Lembrando, né, que aquele de fótons simples, eles tinham então elementos radioativos, como o iodo e o americium, que eram utilizados, né? Lembrando que essas fontes radioativas, elas têm um decaimento natural, fazendo com que os aparelhos eles venham a perder a sua precisão ao longo do tempo. Depois nós tivemos então o nosso DPA, né, que é o aparelho de fótons duplos. E foi utilizado, então, o gadolínio, né, na época, para poder fazer a emissão da radiação. Porém, ele tinha o mesmo problema, que era o decaimento radioativo e, automaticamente, a perda de precisão. Mas o tempo foi se passando e foi criado, então, o nosso aparelho, que até os dias atuais estão sendo utilizados, que se chamam DEXA. Então, vamos lá. Um feixe de fótons, ele vai passando através do paciente, ok? Então, nós já sabemos que a diferença desses aparelhos, né, o SPA, que é o fóton único, e o DPA de fótons duplos, eles tinham os elementos radioativos. E o DEXA? O DEXA não, ele já começou a trabalhar com a nossa radiação ionizante, chamada radiação X. Então, como vocês sabem, quando essa radiação X vai chegando no corpo do paciente, as partes mais densas, na verdade, elas vão tendo a absorção da radiação. E com isso, vai emitindo, então, aquela radiopacidade, na verdade? Só que, na densitometria, a gente não se preocupa muito com a imagem, em sim com a absorção do raio-x no osso do paciente, ou seja, na densidade mineral óssea do paciente. É isso que nós estamos atentos, né? E essa radiação X, ela é utilizada até os dias atuais. Então, como vocês sabem, nós vamos ter um sistema fonte que fica embaixo, ou seja, a fonte de radiação fica na parte de baixo, enquanto o colimador detector fica na parte de cima, e é cuidadosamente alinhado e mecanicamente conectado. Eles precisam estar conectados e alinhados para que a varredura seja completa no corpo do paciente. O mecanismo se movimenta de um lado para o outro, formando as linhas de varredura, que irão compor, então, a imagem e, posteriormente, os gráficos para verificar se o paciente está com osteoporose, osteopenia, ou se é um paciente que não tem índice nenhum de osteoporose, ok? Então, uma vez obtida a imagem, as regiões de interesse, né, que nós vamos chamar de ROI, elas são selecionadas conforme a anatomia examinada. Nós vamos ver que podem ser a porção do fêmur proximal, que é conhecida como quadril, pode ser da coluna lombar, até mesmo do antebraço do paciente. Esses valores eles vão para uma tabela, tá? Onde eles serão calculados através de índices através de relatórios. Esses índices vão ser chamados de T-score e Z-score.
Esse T-score e Z-score, eles vão fornecer um relatório, tá, do exame do paciente, da densidade mineral óssea do paciente. E muitas vezes vai vir como BM, ok? Que significa bone. Bone significa osso em inglês, tá? Então, e o D seria da densidade. Então, BMD, pessoal, é nada mais, nada menos que densidade mineral óssea do paciente. Ok? Lembrando que esse B, quando vocês começarem a observar esse B, pensa em osso, em bone. Ok? Então, vamos conhecer um pouquinho desse relatório. Então, aqui nós temos esses gráficos que vão ser apresentados através do exame do paciente. Vamos lá, então. O índice T-score, ele mede a diferença entre a densidade mineral óssea do paciente e a densidade mineral óssea média da população jovem normal. Ok? Então, como que vai acontecer? Vai ser medida a densidade mineral óssea do paciente, né, daquela famosa Dona Maria, e aí vai pegar a densidade mineral óssea da pseudo Dona Maria e vai comparar com a densidade mineral óssea de uma jovem, tá? Normal, de uma população normal de uma jovem, tá? E aí vai ser calculado. Ok? Então ele vai fazer o comparativo sobre isso. Além disso, ele vai ter uma divisão que vai se chamar desvio padrão. Ou seja, através desse desvio padrão, ele vai equacionar para verificar se o paciente tem osteoporose, osteopenia ou se não há risco nenhum. Então vamos lá, onde a densidade mineral óssea do paciente, tá, vai ser então comparada com a densidade mineral óssea de uma população jovem do mesmo sexo. Ou seja, a Dona Mariazinha vai ter a sua densidade mineral óssea comparada, ok, com uma jovem mulher do mesmo sexo, ok? Vamos dar o nome aqui da Ritinha. Então, a Mariazinha, entendeu? Que é já uma idosa, vai ter, então, a sua densidade mineral óssea comparada com a jovem Ritinha. Então, vamos lá. Dentro desse comparativo, vai surgir, então, esse desvio padrão, que se chama SD jovem, ou seja, que é o desvio padrão que vai ser equacionado. E nós vamos ter um outro tipo de relatório, outro índice chamado de Z-score. O que é esse Z-score? Esse Z-score vai fazer um comparativo da densidade mineral óssea do indivíduo, ou seja, da Mariazinha, com a densidade mineral óssea de pessoas da mesma idade da Mariazinha. Se possível, né? Mesmo sexo, ou seja, outra idosa, e da mesma etnia, seja ela branca, negra, asiática, enfim, tá? Se possível, da mesma etnia da Mariazinha. Então, nós vamos ter esse comparativo, que vai se chamar T-score e Z-score. Dentro desse comparativo, nós vamos começar a fazer análise do desvio padrão, onde vai acontecer que esse desvio padrão até -1, o paciente, né, a Dona Maria, vai ser considerada com um diagnóstico normal. Então, se o desvio padrão da Dona Mariazinha for até -1, significa que ela está com a sua densidade mineral óssea normal. Porém, se a densidade mineral óssea da Dona Mariazinha tiver entre -1,1 e chegar
até -2,5, significa que ela já está ali numa classificação de risco, que nós vamos chamar de osteopenia. Essa osteopenia já começa a ter uma redução drástica dessa densidade mineral óssea da paciente. E aí é onde já começam os tratamentos, né, com suplementos de cálcio, começar a tomar aquela vitamina D de forma natural, né, que é a exposição ao sol, mas dentro de uns critérios para que o paciente também não venha a sofrer com a radiação solar. Tudo de forma bem moderada, ok? E se o paciente tiver o seu desvio padrão dentro desse T-score abaixo de -2,5, pessoal, aí ela já está realmente com osteoporose. Ou seja, a densidade mineral óssea dela está bem fragilizada, pessoal. E se porventura ela estiver realmente bem abaixo ainda desse -2,5, o risco de fratura, então, dela é muito grande, que nós vamos chamar de osteoporose estabelecida, ok? Então, dentro desse desvio padrão, se for considerado até -1, paciente, densidade mineral óssea normal. De -1,1 até -2,5, osteopenia, paciente precisa se tratar. E se chegar abaixo de -2,5, já é uma osteoporose estabelecida. O paciente, então, já começa a correr sérios riscos de fraturas graves que podem acometer a saúde, tá, de forma bem grave do paciente. Então, é importante que esses exames sejam de formas preventivas e rotineiras na vida dos pacientes. Vamos falar então um pouquinho do DEXA, né? Como vocês podem ver na imagem, então esse aparelho DEXA, ele vem com a mesa acoplada com o detector, que fica na parte de cima, fazendo a varredura, junto com um tubo de raio-x que fica na parte de baixo. E eles vão se movendo de forma simultânea, ok? Então vamos ler um pouquinho para que a gente possa entender um pouco mais o DEXA. Com o objetivo de superar as limitações do DPA, que utilizava uma fonte de gadolínio, o DEXA, então, foi o percussor que trouxe, então, uma fonte de raio-x. E, com isso, começou a ter um aumento substancial na intensidade da saída de fluxo da radiação, o que possibilita um exame muito mais rápido. Então, os exames começaram a ser em torno de 4 a 6 minutos, bem rapidinho essa varredura. E, além disso, esse exame começou a ter um erro de precisão muito pequeno, ou seja, ele começou a se tornar o aparelho mais preciso dentro da densitometria óssea. Além disso, se comparado com uma fonte radioativa, ele tem menor dose de radiação e ele ainda vai ter a melhor resolução de imagem, ou seja, ele vai ter a melhor qualidade de imagem. Então, só vantagem em relação aos outros aparelhos. Esse exame pode ser repetido com frequência, permitindo o acompanhamento do paciente, uma vez que tem alta sensibilidade e a irradiação é mínima, ou seja, o dano causado faz com que as células consigam ser revertidas, ok? E o paciente não vai ter aqueles danos celulares de forma agressiva. Os princípios, né, que vão fundamentar a absorciometria por dupla emissão de raio-x, ou seja, dentro do exame do DEXA, são os mesmos do DPA, ou seja, eles vão ter duas fótons de X, ok? Entretanto, no DEXA, a fonte de isótopo radioativo de energia fotônica ela foi substituída por um tubo de raio-x, ok? Ao invés
do elemento radioativo. Então, dentro dessas várias vantagens, nós temos aí o desgaste da fonte radioativa que não vai existir. Por quê? Porque agora é radiação X, ele não precisa de fonte radioativa, pessoal. Da mesma forma, não existe preocupação quanto à oscilação nos valores do paciente, ok? Devido a esse desgaste da fonte. Como assim? Porque o elemento radioativo ele tem seu decaimento. Enquanto ele vai decaindo, vai tendo a oscilação das informações. Já com raio-x, que é uma fonte artificial, você não corre esse risco de oscilação de aparelhos, eles não ficam tão imprecisos. Quanto maior a intensidade do fluxo de fótons produzido pelo tubo de raio-x e quanto menor o diâmetro do foco, ou seja, pequenos focos, pontos focais, e melhor essa colimação do feixe, com menor superposição de dose, tá? Melhor vai ser a sua resolução, ou seja, melhor vai ser a sua qualidade de imagem. Os tempos da imagem são muito mais rápidos e a precisão melhor. Como os tubos de raio-x produzem um feixe com ampla faixa de energia fotônica, o feixe precisa ser estreitado de alguma forma para produzir os dois picos fotoelétricos. Necessários para quê, pessoal? Para separar o osso das partes moles. Lembrando que a gente precisa dessa separação, porque a gente precisa medir densidade mineral óssea. Se nós quisermos densidade corporal, aí nós vamos fazer um outro tipo de exame que nós vamos ver nas próximas aulas. E dentro desse aparelho chamado DEXA, nós vamos ter praticamente duas empresas que vão travar essa batalha, né, industrial para ter o melhor aparelho. O primeiro é a GE Healthcare, que utilizam filtros de terras raras com limiar K, que vão produzir dois picos fotoelétricos distintos. Então, a GE ela vai utilizar um filtro terras raras, né? E através desse filtro, com o limiar K, ela vai produzindo dois fótons. Enquanto a outra empresa, chamada Hologic, ela vai utilizar uma fonte pulsátil de energia para que o tubo de raio-x crie também esse mesmo efeito. Os filtros com limiar K, pessoal, eles vão produzir um feixe de raio-x com muitos fótons em uma faixa específica. A faixa de energia desejada vai ser aquela que estiver acima do limiar K de absorção. Ou seja, as que estiverem abaixo não nos interessa muito, mas aquelas que estiverem acima, essas serão as energias desejadas. A importância do limiar K, pessoal, é que com as energias fotônicas, logo acima desse nível, a transmissão dos fótons através desse tecido vai cair significativamente. Ou seja, a absorção, a atenuação desses fótons vão ocorrer nesse nível de energia, dando então uma melhor qualidade dentro do aparelho, seja da resolução de imagem, seja também do padrão dos dados que nós vamos colher do paciente. Já esse aparelho, né, que nós vamos ter, ele vai trabalhar com filtro de sério, tá? Já a GE. E o que acontece? Ela vai ter uma margem de absorção do limiar de 40 keV. Já os equipamentos da Hologic, elas vão trabalhar diferente, ok? Vão produzir dois picos de fotoelétrico para que também venha a separar o osso das partes moles. Só que ao invés de utilizar um filtro de limiar K, a Hologic ela vai utilizar pulsos alternados para essa fonte de raio-x, pulsos de 70 e pulsos de 140 kV. Os tempos de imagem com DEXA são significativamente menores, pessoal, quando comparados àquele DPA, que é duplo fóton, tá? Que utilizava o elemento radioativo gadolínio. Então, o tempo
ele é bem menor, como nós vimos, né? De 4 a 6 minutos. E o que acontece, pessoal? Isso também vai melhorar na precisão. Ao longo do tempo, desse desenvolvimento do aparelho IDEX, a precisão melhorou muito. Então, quanto mais preciso, tá, é a informação que nós colhemos do paciente, melhor vai ser os dados que nós vamos colher e automaticamente a qualidade do exame fica bem melhor, né, galera? Então, ó, dentro dessa precisão, ela vai expressar um coeficiente de variação. E a precisão a curto prazo, nos indivíduos normais, foi baixa, baixíssima, de 0,9 somente para a coluna lombar e 1,4 para o colo do fêmur, que são os dois sítios, né, que nós vamos estudar dentro da rotina de densitometria óssea, né? Essas duas tecnologias de densitometria óssea, que são trabalhadas, o que acontece? Ela tinha um tipo de varredura diferente da outra, tá? Um parecia com lápis e o outro com leque. Esse de lápis, ele foi conhecido no mercado como uma varredura chamada pencil beam, ok? Pencil beam, que vem do inglês, né? Então, uma varredura que ele fazia ponto a ponto, como se fosse uma espécie de zigue-zague, pessoal. Só que ao longo do tempo, eles viram que essa varredura ponto a ponto estava demorando muito, ok? Para produzir a imagem, né? E os dados do paciente. Então, eles criaram um outro tipo de varredura, chamada fan beam, que é esse feixe de leque. Então, vamos conhecer mais um pouquinho sobre eles? Ambos os métodos contam com a absorção diferencial de duas energias distintas, um fóton de alta e baixa energia. A atenuação dessas duas energias de fótons é usada para determinar componentes ósseos e de tecidos moles, né, que nós conhecemos como gordura e massa magra do corpo. Os densitômetros, chamados pencil beam, foram a primeira geração, pessoal. Esse que eu falei que tem a varredura de forma de zigue-zague, que nós chamamos de ponto a ponto, ele foi, então, a primeira geração desse DEXA. Inicialmente, essas digitalizações, tá, de todo o corpo, feitas usando o sistema DEXA, em forma de lápis, às vezes levavam até 30 minutos para serem concluídas. É muito tempo, tá? E como resultado desse longo tempo, o sistema de feixe em leque foi desenvolvido, ou seja, eles começaram a desenvolver um outro sistema para que esse tempo de exame fosse menor. E aí eles criaram, então, o que nós chamamos de fan beam, que é um feixe de leque que faz uma varredura muito mais rápida, muito mais completa do que o pencil beam. Então, dentro dessa varredura, o tempo foi reduzido para apenas 3 minutos em média. Mas, claro, né, também tem suas desvantagens. E uma das desvantagens significativas para o aumento da velocidade de varredura do leque foi a necessidade de aumentar a quantidade de radiação, ok? Que se nós compararmos o pencil beam com o fan beam, tá? Chegou a aumentar até 60 vezes mais. Pessoal, mas mesmo assim, a quantidade de radiação continua sendo bem insignificante na densitometria. Nós estamos fazendo uma comparação entre um e outro, ok? Mas continua bem baixo esse nível de radiação nos dias atuais. O pencil beam, ele utiliza um processo de varredura linear, ponto a ponto, tá? Como uma espécie de zigue-zague, um fonte de raio-x colimado e um detector que se movem simultaneamente durante o processo. Quais são os benefícios dele? Ele tinha um menor custo, né? Uma menor dose de radiação e menos suscetíveis a fatores externos. Então, ele tinha os seus pontos a favor, né? Vamos dizer assim. Mas já o Fambin, que era o equipamento que mais moderno,
Ele já possui fonte de raio-x que se abre em forma de leque, ou seja, a varredura dele é mais completa. E um conjunto de detectores de estado sólido que vai permitir que o exame seja realizado linha a linha. Isso permite exames mais rápidos que no sistema Pencil-Beam. E o benefício? Exames mais rápidos, melhor resolução da imagem, software mais avançado, ou seja, qualidade muito melhor e tempo de exame também bem menor, né, pessoal? Então, aqui mostrando o esquema do Pencil Beam, fazendo ó, como se fosse um zigue-zague, ponto a ponto, um sistema de varredura, tá? E aqui do ladinho, nós vamos ter, então, o Fan Beam. O Fan Beam, ó, é essa fenda aqui, que ela vem fazendo ó, uma varredura total, tá? Então, ela vem varrendo ó, como se fosse aqui que eles chamam de leque, e vem fazendo uma varredura total sem necessidade de ponto a ponto. Então, ó, vamos lá. Nos equipamentos que emitem feixe de formato de leque, Fan Beam, o colimador tem a forma de uma fenda, aqui, ó, essa regiãozinha, e o sistema detector é composto por um arranjo de multi-elementos, de forma que é possível fazer a varredura com o sistema se mover em uma única direção. Isso é maravilhoso. Essa tecnologia permite aquisições com tempos muito menores em relação ao Pencil Beam. E isso daí foi importante para que essa técnica seja utilizada até nos dias atuais. Beleza, galera? Então, nós vamos agora falar de um outro processo que se chama controle de qualidade, pessoal. Então, todo aparelho ele precisa ter um controle de qualidade. Para quê? É uma espécie de calibração para ver se realmente o aparelho, né, o densitômetro, vai estar trabalhando de forma precisa, correta. Então, vamos conhecer um pouquinho desse controle de qualidade. Então, o controle de qualidade nos equipamentos de densitometria óssea é obrigatório e tem a finalidade de garantir a precisão do diagnóstico. Além da calibração, é efetuada pelo fabricante, deve-se realizar testes diários para monitorar a performance do equipamento, pontualmente e ao longo do tempo. Esses testes são realizados com objetos, perdão, e simuladores próprios, tá? Então, nós vamos ter simuladores que vão estar ali o quê? Simulando a anatomia de interesse, seja uma coluna lombar, tá? E ele vai colocando ali próximo de uma densidade de uma coluna lombar para poder fazer a varredura e verificar se tem ou não uma imprecisão. E nós vamos ter um aparelho que ele faz também sem precisar de blocos nenhum. Ele faz uma varredura no ar, sem nada. Então vamos conhecer um pouquinho? Os objetos simuladores podem ser blocos de alumínio em forma de escada, com diferentes espessuras, ou blocos contendo estruturas que simulam uma coluna lombar. Vamos ver então aqui ó, o bloquinho que vai tendo essa oportunidade ó, de uma varredura como se fosse uma coluna. Então, vamos lá. Esses objetos simuladores são posicionados no equipamento e uma varredura é efetuada. Valores de densidade mineral óssea da aquisição são computados automaticamente pelo equipamento. E o valor obtido é comparado com o valor esperado, que é determinado previamente pelo fabricante. Então, sempre quando tiver essa varredura, já tem ali um valor pré-determinado. E ele precisa chegar nesse valor, ele precisa chegar nessa precisão. Se o valor obtido diferir em mais de 1,5% do valor esperado, ou seja, se passar de mais de 1,5% dentro dessa margem para mais, para menos, você vai ter que fazer novamente, porque ele não pode ter essa diferença de precisão. Caso você faça essa repetição e mantenha essa diferença, aí você não pode trabalhar. Você vai ter que ligar para a assistência técnica para que eles possam fazer, então, a calibração do aparelho, porque senão vai refletir diretamente no exame do paciente, galera. Os valores obtidos diariamente são adicionados à base de dados, por isso que é importante todo dia ter essa calibração.
e é possível analisar o comportamento e resultados ao longo do tempo. Além do teste diário, alguns fabricantes podem incluir testes semanais, como é o caso da Hologic, que executa uma varredura de corpo inteiro, sem nenhum objeto na mesa de exame. Esse teste vai ter a finalidade de avaliar a uniformidade da imagem e o seu resultado vai ser comparado com os limites estabelecidos. Beleza? Então vamos lá, galerinha. Como vocês já sabem, todo final da nossa aula nós fazemos então aquele estudo dirigido bem legal para que vocês possam então estar conhecendo e se ambientando mais nesse mundo chamado densitometria óssea. Papel e caneta na mão. Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Qual o nome do aparelho utilizado nos dias atuais? Número 2. Quais os tipos de varredura existentes no aparelho DEXA? Número 3. Qual a diferença do aparelho DPA para o aparelho DEXA? Número 4. Qual o tempo de exame médio do aparelho DEXA? Número 5. Diferencie T-score de Z-score. Número 6. Qual a precisão do aparelho DEXA? E número 7. Diferencie os tipos de controle de qualidade do aparelho. É isso aí, pessoal. Então vamos ficando por aqui. Obrigado pela presença de vocês. Uma boa noite a todos e até a próxima, pessoal. Um forte abraço.